A justiça que transforma, sacia e traz alegria. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Lemos o texto assim. Vamos juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão fartos. Felizes os que têm fome, porque serão fartos. Palavras que talvez nós muitas vezes não entendamos. Vivemos num mundo faminto, não é? Esses dias estava assistindo exatamente uma imagem de uma população, creio que asiática, com fome, crianças com fome. Mas não é só de pão, não é só de pão. Nós vivemos num mundo com fome de dignidade, há muita gente com fome de dignidade, de verdade, de misericórdia, por que não dizer também de paz? Um mundo faminto de paz. E há também uma fome mais profunda, fome de Deus, que o profeta chegou a mencionar como sendo sinal do final dos tempos. Vai haver fome, não de pão, mas de Deus. Mas a fome de que Jesus fala aqui, e ele reconhece e abençoa, parece estranho que Jesus mencione uma fome que será abençoada, uma fome que é bendita, fome e sede de justiça. Essa é uma fome que não destrói, mas constrói. Uma sede que não seca, ela purifica. Jesus promete, quem tem esse tipo de fome não ficará frustrado, será saciado. Aliás, dois aspectos que estão presentes aqui, como resultado, como consequência bendita desta fome também bendita. Saciedade e felicidade. Já que a expressão bem-aventurado, nós já temos visto, tem a ver com alegria, com felicidade. Aliás, muito mais do que alegria, né? O sentido é felicidade mesmo, que é algo não transitório, né? Tem a ver com plenitude de alegria. As bem-aventuranças falam, como nós temos visto já, temos meditado sobre elas, já estamos na quarta bem-aventurança, elas falam do caminho de Jesus para a felicidade, que eu tenho mencionado, está fora da caixa, né? Felicidade fora da caixa. Expressão muito popular nesses nossos tempos, fora da caixa, alguma coisa que foge ao padrão. Então a felicidade, ou o caminho da felicidade, ou para a felicidade de Jesus, está fora da caixa da sociedade, do mundo, né? Nós temos já mencionado isto. E eu disse, não é só alegria passageira, tem a ver com felicidade, que é caracteristicamente fora dos padrões da sociedade. Felicidade que é fruto de ser pobre de espírito e não rico materialmente. Felicidade que é fruto de chorar, não de rir, mas chorar por lamentar por seus pecados. Felicidade que é fruto da mansidão, do poder sob controle, como vimos domingo passado à noite, e não do poder ativo, beligerante, violento. Felicidade. A quarta bem-aventurança trata, portanto, da fome e sede de justiça como caminho de Jesus para a felicidade. Os textos paralelos, ou o entendimento paralelo judaico e helenístico sobre esta expressão de ter fome e ter sede, significa duas formas de entender esse sentido de ter fome e sede. Primeiro é desejar, e desejar ardentemente como alguém que tem fome e sede. De certo modo, esse desejar tem um sentido passivo, porque é desejar que venha de outrem, que venha de fora, aquilo que vai me trazer felicidade. O segundo aspecto é esforçar-se por. Aí o aspecto é ativo, não é? Porque depende de esforço, de busca, de trabalho, de empenho de cada um de nós. A fome e a sede são imagens, portanto, de um desejo profundo e de um esforço ativo e contínuo. E eles representam, essa fome e esta sede representa uma necessidade vital. O que é vital, gente? A vida depende disso, né? Pois bem, a vida cristã depende desta fome e sede, desta ânsia por ter algo como a justiça. Observem que um dos fundamentos do direito ocidental, eu não sou advogado, não é a minha área, viu? Então, os advogados aí, me perdoem se eu falar alguma bobagem aqui, tá bom? Mas, de certo modo, um dos fundamentos do direito ocidental conceitua a justiça como... Não tem nenhum advogado aqui? O que é a justiça? Dar ao outro aquilo que lhe é devido. Então, uma das
uma das conceituações mais antigas sobre justiça, né? Dar a cada um o que lhe é devido. De certo modo é meritório, né? De certo modo é meritório. O sentido de justiça no Evangelho, nós vamos ver, é bem diferente desse sentido de meritório. O que significa, portanto, justiça nas bem-aventuranças? E o que significa, portanto, ter fome e sede de justiça? 3 aspectos que eu quero rapidamente passar com vocês sobre isso. Primeiro, a justiça aqui no texto, ela representa um comportamento humano. Comportamento humano. Portanto, ter fome e sede de justiça significa, portanto, comportar-se de uma determinada forma. Esforçar-se, portanto, está no sentido ativo. Significa, em primeiro lugar, retidão pessoal, integridade. Justiça aqui tem a ver com caráter. E, claro, caráter cristão. Não é qualquer caráter. Caráter cristão. Como é que o cristão deve viver na vida? Tem a ver com conduta, tem a ver com uma vida reta diante de Deus e dos outros também, do próximo. O segundo aspecto que trata do comportamento vem representar a atitude de virtude ativa em direção ao outro. Jesus ensinou a parábola do bom samaritano. Qual foi a pergunta que foi feita a Jesus para que ele então ensinasse ou contasse a parábola do bom samaritano? Perguntaram a ele: Senhor, quem é o meu próximo? Dentro do espírito do amarás ao Senhor teu Deus de todo, teu café, né? Lembram do café? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Café. Tomar um bom café. Não da cantina, do Evangelho. Café, né? Lembram que a gente pensou sobre isso? Então, mas Jesus continua e diz, o segundo mandamento semelhante a esse é: amarás ao teu próximo. Então alguém, um religioso, um escriba, um fariseu, pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Portanto, aqui, justiça tem a ver com esta virtude em direção ao próximo, virtude ativa. Significa praticar o bem e agir em favor da justiça social. Tem a ver, portanto, com isso. É a justiça que se vê quando a santidade e a prática do bem entram no meu cotidiano. Não é apenas uma coisa de domingo, não é apenas uma coisa de discurso, é algo que está na prática. Então, justiça tem aqui, conectada com o comportamento humano, a ver com integridade pessoal, de vida, retidão, e tem a ver com atitude para com o próximo, de socorrer, né, aquele que está, inclusive, também com a fome. Jesus está falando, portanto, aqui de um anseio existencial, vital. É uma necessidade vital. E Jesus não está falando esse anseio por prestígio, por poder, mas por um mundo como Deus sonhou. É isso que Jesus está falando. Uma pergunta para o seu coração nesta manhã, nesse primeiro aspecto da justiça. Você sente indignação diante da injustiça quando ela é praticada contra alguém? Você anseia viver uma vida reta, justa, esse é o sentido aqui. Uma vida íntegra. Claro, não só diante de Deus, mas diante também da sociedade. Esse é o primeiro princípio, portanto, do comportamento humano. O segundo é que justiça pode ser também interpretado como uma dádiva divina. Ter fome e sede de justiça significa ansiar pela justiça de Deus ou pela justificação de Deus. Vimos aqui, cantamos aqui o cântico que fala sobre isso. Jesus morreu para a nossa justificação. O que é justificação? Significa que Deus nos declara justificados, não justos. Não justos. Interessante porque no Antigo Testamento você vai encontrar muitos textos que falam do justo, né? Muitos textos, especialmente os Salmos, falam muito desse justo. Quem é o justo? Quem é justo diante de Deus? O Evangelho vai completar, porque no Antigo Testamento a ideia do justo é aquele que busca a Deus. Né? É aquele que anda com Deus. Está no mesmo espírito quando Deus diz a Abraão: Abraão, sê perfeito e anda nos meus caminhos. Ou, principalmente com Noé, porque a Bíblia vai dizer, Noé era um homem justo e perfeito. Ponto. Noé andava com Deus. Então, o justo no Antigo Testamento é aquele que anda com Deus, que busca Deus, que procura o caminho de Deus. No Novo Testamento virá o princípio da justificação. Somos justificados não por nossas boas obras, não porque deixemos de fazer o mal, irmãos. Nós somos justificados, declarados justificados, mediante o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Só há este caminho. Só há este caminho para alcançarmos a justiça divina. Olha o que Paulo diz em Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé. Justificados, pois, pela fé, tenhamos ou temos
paz com Deus. Só há um caminho para nós termos paz com Deus. É o caminho da justificação, não por nossas boas obras, não pela nossa religiosidade, por irmos à igreja, por darmos o dízimo. Não, não é esse o caminho. O caminho é o sacrifício de Jesus, é aceitar a dádiva divina por meio de Jesus Cristo. É, portanto, um dom divino da justificação. É o desejo de experimentar em sua plenitude a salvação de Deus em Cristo Jesus. É, portanto, um passivo, porque vem de Deus. Não há aqui um esforço humano. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que ninguém chegue diante de Deus e diga, eu mereço ser salvo. Não é isso. Justiça, portanto, como dom de Deus, como graça justificadora. É o anseio por ser reconciliado com Deus, por alcançar esta justificação divina, que aliás não é uma conquista, é uma dádiva divina presente de Deus. Pergunta para o seu coração, nesta manhã. E eu pergunto a você e também a você que assiste pela internet, eu pergunto o seguinte: você tem sede de Deus? Esta sede está sendo saciada? E mais do que isso, você anseia ser perdoado e justificado pelo sangue de Jesus, não por seus méritos. Este é o caminho, portanto, do segundo princípio da justiça. Terceiro e último aspecto é que justiça é tanto entendida aqui no contexto, quando Jesus falou, tanto entendida como um presente de Deus desejado, ou seja, a salvação, a justificação, como também uma tarefa dada por Deus ao ser humano, de praticar, como eu mencionei, justiça social, ou buscar justiça social. Justiça, portanto, fazia parte da estrutura da aliança com Deus. Não é? A gente vê no Antigo Testamento, aliás, desde lá do Éden, Deus estabelecendo a aliança com o ser humano, uma aliança, um acordo, digamos assim, um convênio, um relacionamento. Eu diria que a aliança é muito mais um relacionamento, portanto, com Deus. A ênfase é na justiça como fidelidade mútua, portanto, dentro da aliança. Faz parte da fidelidade de Deus para conosco, que nos salva, não por nossos méritos, mas por meio de Jesus, e faz parte da nossa atitude. Portanto, a justiça, ou a fome e sede de justiça, é consequência desta aliança com Deus, é consequência do meu relacionamento com Deus, é consequência de um dia eu ter sido alcançado pela graça de Deus, não porque eu merecia. É isto que me faz estender as mãos para buscar e lutar pela justiça social, pela justiça que alcance também os outros. Então, é dom, mas é também missão que Deus nos dá. Pergunta para o seu coração: você já está justificado por Deus? Você tem procurado viver a justiça de Deus em santidade pessoal? E como consequência disso, você tem procurado agir nos seus relacionamentos com o próximo, ou nos seus relacionamentos com os próximos que chegam até você a cada dia, com atitude de justiça? Concluindo, durante a Segunda Guerra Mundial, em meio à fome real, não sei quantos já estudaram profundamente a questão da Segunda Guerra, o que ela representou em termos, por exemplo, de fome. Então, em meio à fome, uma criança foi vista diante de uma padaria na Europa, um menino faminto diante de uma vitrine de uma padaria que tinha sido destruída. Um soldado se aproximou e, vendo o olhar do menino, ele arrumou um pão, comprou um pão em algum canto e o entregou ao menino. O menino, surpreso, olhou para ele e diz: Senhor, o Senhor é Deus? Senhor, o Senhor é Deus? Eu gosto muito de uma expressão do reencontro de Jacó e Esaú, quando Esaú diz ao irmão: eu não preciso dos presentes que você me trouxe. Basta que eu veja o teu rosto. Basta este nosso reencontro. E Jacó então diz: olha, meu irmão, aceite o presente da minha mão, porque eu tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Na prática da justiça, é que as pessoas vão ver em nós, em nosso rosto, a face de Deus. A fome do menino era física, mas o gesto revelou algo mais profundo. A justiça que sacia não é apenas teoria, é ação visível do amor de Deus através de nós. Portanto, Jesus promete para quem tem fome e sede de justiça, felicidade e saciedade. Quem tiver fome e sede de justiça vai ser saciado e vai ser feliz. Não alegre, mas feliz para sempre. Interessante que em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz algo muito profundo. Está dentro do contexto das bem-aventuranças, está dentro do contexto da quarta bem-aventurança, da bem-aventurança da justiça, da fome e sede de justiça. Ele diz assim: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quem era o escriba? Era aquele que conhecia, sabia e lidava diariamente com a lei. Esta era a preocupação, que a lei representasse aquilo que mais profundo existia sobre a vida. E o fariseu, quem era? O fariseu é aquele que entendia que a obediência à lei era o principal. Quem seriam os escribas e fariseus do presente? Observem que em Mateus capítulo 23, versículos 23 em diante, Jesus vai falar sobre esse grupo de pessoas que eram ciosos pela lei, e não apenas pelo conhecimento da lei, mas pela prática da lei, os fariseus. Quando Jesus está nos dizendo que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus, ele está dizendo o seguinte para nós, que a nossa justiça precisa exceder a todo aquele que lida com isto, com a lei, com a justiça enquanto teoria. E que a nossa justiça precisa exceder a todo aquele que lida com a justiça como prática. Meus irmãos, que nós sejamos sedentos e famintos de justiça a cada dia, em nosso viver e em nossos relacionamentos. Que Jesus e o Senhor nos abençoe. Ezequiel 47 nos fala sobre, do profeta, não? Nos fala sobre um rio que flui do trono de Deus. E este rio que flui, ele traz justiça.